Lua, né? Tudo bem, Sacani? Tudo bom, prazer. Victor L. Opa. Eu sou professor de lógica. Boa. Eu queria voltar um pouco no primeiro tema, porque o pessoal está desviando bastante, que é o seguinte. Eu acho que o Brasil odeia a ciência, mas você a superestima. Eu superestimo a ciência? Você superestima a ciência, porque você pressupõe uma visão de mundo que se chama cientificismo, em que... Não. Sim, Mas vai lá. em que as teses, isso, não. em que as teses científicas são as únicas que são verdadeiras ou que podem ser provadas como verdadeiras, e as outras teses não podem ser provadas como verdadeiras. No entanto... Quando eu falo a questão da ciência, cara, eu não estou falando desse ponto aí que você está levantando. Eu tô colocando o ponto de que você, por exemplo, eu preciso entender que o cientificismo ele não é uma visão de mundo que você tem necessariamente conscientemente. Pode ser inconsciente, pode ser pressuposto inconsciente. Não, mas o que eu quero dizer no seu debate contra o monarca, por exemplo, fica muito claro essa visão. Mas a questão porque Deus não ciência... pode ser provado cientificamente, então não, eu não tenho problema com Deus ser provado cientificamente, não. O meu lance da ciência não é desse ponto de vista. Minha questão de ciência é o seguinte. Vamos supor, para eu desenvolver um encanamento melhor que vai fazer com que São Paulo não inunde todo final de ano, eu tenho que ir com coisas da ciência ali. O que é a ciência no caso? É desenvolver um material melhor, é desenvolver um material mais eficiente, é desenvolver um tipo... Isso aí cai no âmbito da ciência e tecnologia. Certo. É a ciência e tecnologia que faz isso. Por quê? Eu vou ter alguém ali estudando um material diferente cientificamente. Certo. O que quer dizer então, cientificamente? Quando você vê pessoas como Carl Sagan tentando usar a ciência para refutar Deus, você acha isso absurdo? Não acho absurdo. Por que não? Não acho absurdo. Cara, eu acho que... sabe por que eu acho que não, honestamente? Eu acho que porque você é cientificista. Porque você tem pressuposto no seu conjunto de crenças que somente aquilo que é provado cientificamente pode ser acreditado. E sabe qual é o problema do cientificismo? Eu não sou esse cara. O cientificismo, ele é inconsistente, ele é autocontradditório. Ó, não vou soltar o tempo aqui não, mas só para completar ali, eu entendo o que ele falou, mas a minha visão, cara, eu não sou cientificista nesse ponto não, tá? Eu acho que você não sabe. Eu tenho muita coisa porque se eu fosse isso, cara, pô, eu acho que é viver, aí sim é viver, como o pessoal fala, viver numa Matrix total. Entendeu? Aí sim. Mas vamos lá. Pera aí. Voltou, né? Lua, né? Voltei, Sérgio. Bora. Isso aqui é um tema muito bom, inclusive, falo para todos vocês. Precisa acreditar no que eu tô falando, não, porque esse tema é muito fácil, é só a gente ver o que a gente já tem aí gravado. Os atornautas, né, a gente tem várias provas que eles não foram para a Lua. Vamos, uma bem fácil, Sérgio. Hoje, com os carros elétricos que nós temos atualmente, né? Porque dizem já que a China já está produzindo carros com maiores autonomias de bateria elétrica, né? A gente roda aí, vamos por aí, 300 km, tá, Sérgio? Não sei, mas aproximadamente... O meu carro é elétrico, viu? Isso, quantos quilômetros, mais ou menos? 300? Uns 350 dá pra rodar. Ótimo. Sérgio, se a gente tem uma variação lá na Lua de temperatura, que ela sai de 120 para menos 30, menos 70, menos 120 também, né? Em quanto tempo? Me fala uma coisa, qual a carga de energia, mas assim, 6 dias andando na Lua, certo? 6 dias? Vamos lá, vamos lá. Como que essa bateria aguentou esse resfriamento, esse superaquecimento? Me fala. Bateria da Audi, né? Inclusive. Vamos lá. Vamos falar. Primeiro, você tem que saber quanto tempo que nós ficamos na Lua. A gente ficava muito pouco tempo. E segundo, a gente ia na Lua quando estava no dia lunar. Opa! Quanto tempo que dura um dia lunar? Não, mas peraí, não. Mas vamos lá. Qual o nível? Eu quero saber o seguinte. Como que a gente não tem essa bateria? Aí não tinha variação. Então foi essa tecnologia. Não tinha variação. Ponto que o amigo trouxe aqui, que ele citou o Dom Petit, que você até falou. Não é que a tecnologia se perdeu. Vou corrigir então. O que ele fala é que as empresas que produziam, que tinham parceria, não existem mais. É perda de tecnologia. Então a gente não tem mais tecnologia para ir na Lua hoje. Tem a tecnologia até melhor. Por que não voltamos na Lua? Nós não voltamos com o ser humano, cara, mas nós voltamos várias vezes na Lua. E por que a gente não consegue ver uma foto lá do Google Earth que mostra... Assim, ó. Se você jogar a minha casa no Google Earth hoje... Google Earth, né? Vamos lá, você vai me ver lá. Pessoal, joga aí, ó. Estátua da Liberdade Google Earth. Vocês vão ver a estátua. Mas a gente não consegue ver lá a base da Apollo que ficou lá, na Lua? Mas aí que tá, cara. Por quê? A gente consegue. Acabei de falar aqui pro pessoal. Tem missões do próprio Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão, da Coreia. Bonitão? Sim, vê bonitão. Bonitão? Vê bonitão. Eu quero ver essa foto agora. Eu quero ver essa foto. Não quando tem, você chegar, procurar. Entra aí, escreve assim, LRO, Apollo Landing Sites. LRO, gente, ó, caminho de formiga. Se você pegar o caminho de formiga e colocar o filtro preto e branco, é a mesma coisa, Sérgio. Não tem caminho de formiga nenhum, cara. Claro que não. Outra coisa interessante também. Há um tempo atrás, o FBI, ele declarou que ele abriu uma investigação sobre a Copa do Mundo da Rússia, né? Fraude e corrupção. Uma pessoa muito importante na Rússia falou, então nós vamos reabrir uma missão, vamos reabrir a investigação sobre a ida do homem na Lua. De repente parou essa investigação da Rússia. Não tem problema, cara. Por que aconteceu isso? Então vamos lá, como eu falei, a União Soviética foi o primeiro país a admitir
que os Estados Unidos tinha pousado Porque eles eram parceiros na corrida espacial. Você sabe disso. Eles não eram parceiros, Eles eram parceiros, Sérgio. Tanto que tinha uma briga violenta não, eles eram parceiros, Sérgio. Não eram parceiros, cara. Aí você tá Sérgio, mudando... Então você acredita que a Rússia... Você acredita... Não, peraí, não tô mudando a história. Tá mudando Então você acredita realmente que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos e ia falar, olha, a União Soviética ia... Sim. Eles não eram parceiro. Pode procurar aí. Eram parceiro, sim. Não, na corrida espacial eles não eram. Sérgio, você sabe que não era, cara. Sérgio. Não era. Por favor. Aí você tá mudando a história completamente. Não tô mudando a história, não. Não, cara, assim, é uma discussão muito legal, né? Esse negócio da ida do homem pra Lua. Muita gente discute, né? Muita gente até não discute a ida como um todo, mas discute a ida em 1969. Uma das grandes questões é a tecnologia, mas tecnologia a gente tinha muito. Esse negócio de ter perdido durante o tempo, isso é um problema que a NASA tem. A NASA tem problema com o Hubble hoje. E eles falam, cara, a gente não consegue arrumar o Hubble porque tem coisa do próprio Hubble aí que já se perdeu nessa história toda, entendeu? Então isso é uma coisa normal de acontecer. Não tem. Agora isso aí que você falou não pode, cara. Aí você tá mudando totalmente a história, falar que os Estados Unidos e a União Soviética não eram eles eram inimigos em tudo, inclusive isso. Minha terceira afirmação é: a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Bora, prazer, tudo bom? O meu nome é Lucas. Opa, diga lá, Lucas. Trabalhei com supercomputação, inteligência artificial também. Boa. Eu acho que é uma visão muito otimista a gente pensar que a inteligência artificial não vai roubar o emprego da gente. Eu acredito que a gente não está falando da máquina de tecer, da Revolução Industrial. Eu acho também que a gente não está falando da tecnologia no nível da segunda Revolução Industrial. E também a gente não está falando entre duas máquinas se comunicando, né? Que é o caso da internet. A gente está falando de uma tecnologia muito poderosa que, assim, sendo bem honesto, eu não acredito que seja uma máquina de probabilidades, como as pessoas acabam falando, Mas né? né? Mas Porque o que tá na base da inteligência artificial é matriz, cara. É álgebra linear. Rede neural. Rede neural, exatamente. Mas eu acho que é subestimar o potencial dessa... Mas uma pergunta para você. Você que é da área aí, você até pode responder, legal. Você acredita no lance da singularidade? Você fala do AGI? Não. Eu acredito que é uma coisa de marketing. Eu não acho que a OpenAI, a XAI, o Cloud, o que é que seja, eu acho que eles não vão conseguir alcançar esse nível com a inteligência artificial. No entanto... não vai roubar, então. A inteligência não vai roubar. Mas esse não é o caso. O caso é da inteligência artificial nesse momento que a gente está vivendo. Certo. Nesse momento atual. Mas você não concorda comigo que o que pode roubar o emprego das pessoas são pessoas que aprendam a usar a inteligência artificial como uma ferramenta dentro do trabalho dela. Então, na verdade, o seu emprego vai ser roubado não pela IA, mas por um ser humano mesmo que conseguiu aprender aquilo e usar aquilo da melhor forma possível para aumentar a sua produtividade, para deixar o trabalho mais fácil, para não fazer tarefas repetitivas. Você não acha que isso que acontece? Você acha que a IA, eu posso substituir totalmente e tirar o ser humano totalmente da cadeia produtiva? Eu acho que não pode. Ok. Você acha que a gente pode tirar totalmente? Eu acredito que sim. Eu acredito também que a inteligência artificial ela vai chegar num nível onde, como você mesmo falou, vão ter pessoas que vão aprender inteligência artificial, elas vão ser mais produtivas, mas vão ter pessoas que não vão ter tempo, nem mesmo, sei lá, paciência para aprender. A minha mãe, ela não vai aprender inteligência artificial para poder competir no mercado de trabalho com alguém que, sei lá, é mais novo, sabe? Eu tenho um projeto em Brasília, participei de um projeto em Brasília que chama Brasília IA, que é muito legal, foi um projeto feito para adolescentes. Sabe o que a gente notou no projeto? Que as mães e as avós eram o maior número de alunos depois. Porque, na verdade, elas é que queriam aprender inteligência artificial, porque a gente, às vezes, subestima o próprio ser humano, cara. A gente acha que, por exemplo, sua mãe não vai querer. Mas se ela for apresentada para ela, vai falar, caramba, ou eu aprendo isso aqui, ou o mundo vai passar por mim. Então, essas pessoas, isso foi uma grande surpresa que a gente teve, que as pessoas mais velhas, elas que queriam fazer os cursos de computação e de IA que a gente estava promovendo, entendeu? Então, assim, eu continuo nessa. Eu acho que a IA sozinha, eu acho que não tem como tirar o ser humano da cadeia produtiva, entendeu? Porque a IA, ela não pensa sozinha, ela precisa de alguém ali programando. Você que sabe melhor do que eu. Ela precisa de alguém programando ali. Ela não vai do nada decidir, o que eu vou fazer? Não. Você acha que a IA do nada ia pensar e falar assim, eu acho que eu vou criar um programa 30 contra 1, que eu acho que vai ser legal? Não. Foi o ser humano. Agora, a gente pode usar a IA dentro desse contexto? A gente pode.
por exemplo, o pessoal que vai editar o vídeo pode usar a IA para ajudar a editar, para editar mais rápido e tudo. Só que a IA ela não está tirando o emprego. O editor que aprendeu a usar IA, ele vai tirar o emprego de um editor que não quis saber da IA. Mas aí a gente não tem como também convencer todo mundo a saber. A pessoa tem que ter a consciência de falar assim, cara, ou eu aprendo isso aqui ou o mundo vai me atropelar. Ok, mas a gente tem várias afirmações, principalmente de pessoas da indústria, como Mark Zuckerberg, o próprio Sam Altman, ele falou recentemente que é só se a IA roubou o emprego de uma pessoa, isso não era emprego de verdade. Sabe? Então, discordo do que ele falou. Okay. Ele pode ser o Sam. Você já viu as declarações do Yann LeCun? Você conhece o Yann LeCun? Conheço. Yann LeCun, para quem não sabe, é o pai da inteligência artificial. Eu acredito que ele trabalha na Meta atualmente. Atualmente ele está na Meta e tal. Ele é um cara que ele fala, cara, que não, cara, o ser humano precisa estar ali, cara. O ser humano precisa estar na é o ser humano que programa. Por isso que a gente fala que a IA, ela gera coisas, mas a IA não cria coisas. Quem cria coisa é o ser humano. Prazer, Sérgio Sacani. Senta aí primeiro. Beleza? Prazer, tudo bom? Prazer, seu Matheus nome? Fonseca. Matheus, boa, vai lá, diga. Eu sou um grande fã seu e como todo mundo tá falando, nós não somos negacionistas de tudo, mas nesse assunto eu quero sim debater com você. Bora. Nós temos lá, inteligência artificial, ela veio sim para facilitar o trabalho do ser humano, mas ela também tá tirando sim já muitos empregos. Nós vemos isso com o caso do Miyazaki que aconteceu, que foi sobre o Estúdio Ghibli, que todo mundo postou várias fotos e o Miyazaki, ele declarou isso, que era uma abominação para ele ter a arte dele, que ele estudou por vários anos da vida dele, sendo postada sem pagar, sem direitos autorais, nem nada do tipo. Sim. Nós também temos designers, eu sou designer, eu sofri muito por causa disso então, também. mas você não acha que se você aprender a usar a IA no seu trabalho, que é de design, você não teria um diferencial perante aos outros designers? Porque assim, não tem, na minha visão, tá? Sim, claro. Não tem, o que eu tô falando é isso, né? Que eu falo que a IA não vai tirar o seu emprego, é que para mim não tem como tirar o ser humano da cadeia produtiva, entendeu? Não tem como eu colocar um negócio aqui e a IA faz tudo, entendeu? Se o ser humano não estiver interferindo ali na cadeia produtiva, ele criando coisas, consegui criar isso aqui. Isso aqui é um negócio que eu tenho que fazer 10 mil vezes? Beleza, vem a IA aqui e faz isso 10 mil vezes para mim. Mas você entendeu? não acha que era uma questão de regularização, então? A gente vai pegar esse artista, fazer ele... essas artes estão autorizadas para serem utilizadas por nós. Então vamos lá. Nós vamos distribuir. Vamos perguntar para os pegar artistas. isso. Eu já conversei com vários. Muitos artistas pensam o contrário. Sabe por quê? Porque o artista ele quer que o traço dele fique conhecido para todo mundo, cara. Então, por exemplo, você não teria um consenso entre os artistas, sabia disso? Porque tem muito artista que ele pensa o contrário. Embora tenha artistas que queiram guardar o traço, a característica para ele, tem muitos que falam, não, cara, eu quero que o meu traço seja reconhecido. Pô, eu vou achar muito legal um cara lá no Japão fazer qualquer coisa para quinta série e na hora dele fazer o desenho ele usar o meu traço. Então, como que você vai chegar num consenso? É muito difícil ter esse consenso. Eu concordo em termos com você, aliás, com muita coisa. Existem determinadas áreas que essas coisas são críticas. A arte é muito gritante. Dublagem, isso. Hoje em dia, que todos dublagem também. O pessoal, mas, cara, mas não sei se vai... são incríveis, cara. Guilherme Briggs, Wendel Bezerra, vocês são incríveis se vocês estiverem me assistindo. Mas eles têm que estar, cara, eles vão ter que estar no processo. Eles merecem mas eles vão ter que estar no deles. processo, cara. Eles vão ter que estar. Você não vai ter como jogar esse negócio e a IA pegar e fazer um negócio sozinho, mesmo porque eu já conversei com vários dubladores, aí conversei com o próprio Wendel e tudo, né? Existem, por exemplo, piadas que os caras têm que adaptar. A piada é feita nos Estados Unidos, o cara tem que adaptar aquela piada talvez até para uma questão regional, entendeu? A IA ela não vai saber disso, cara. A IA ela não vai saber que ela está dublando um texto em inglês para, sei lá, o interior de São Paulo, e aí eu vou ter que adaptar aquela piada. Isso aí não vai... Se o ser humano não interferir no processo, entendeu? Ela não vai conseguir fazer isso. Por causa de uma regulamentação. Cara, é porque a palavra regulamentação ela é muito perigosa, né? E eu acho que já teve até essa discussão até aqui no próprio 30 contra 1, né? Essa palavra regulamentação ela é muito perigosa porque começa a navegar nos limites ali com censura e tal. Sim, concordo. Eu acho que talvez o termo, aliás é um termo aí, fica aí de dica para todo mundo quem quiser estudar, e o pessoal de computação e de IA manja muito disso, é o termo chamado Ethics AI, que é a ética na aplicação da inteligência artificial.
Tudo bem, eu sei que você vai falar. Pô, mas a ética vai depender da cabeça de cada pessoa que está aplicando. Indústrias que querem exatamente. Temos o caso da Larissa Maísa Maiô, que teve recentemente, que ela explodiu nas redes sociais, que é uma inteligência artificial. Sim. Não, então, a própria... Tá um caminho meio nebuloso isso daí. Não, com certeza. Antes de virar esse boom que a gente tem hoje, em 2023, num concurso de arte, foi uma IA que ganhou. Entendeu? Uma IA que ganhou. Mas não é que uma IA... Mas vamos lá, não é a IA que ganhou, porque ela não fez aquilo sozinha. Foi um cara programando a IA para fazer aquilo. Mas ela pegou dados de outras pessoas. Ela pegou dados, ela misturou, ela fez uma mescla de coisas ali. Sabe? Sim. Por isso que é perigoso. O regularizar talvez seja a melhor coisa. O homem foi à Lua e aquecimento global existe. Boa. Valeu, tamo junto aí. Tamo junto. Não, esse tema aí é muito legal, só para complementar aqui o pensamento, né? Existem situações que são críticas mesmo, e o lance de regulamentar, se ele for muito bem feito, show de bola. O problema é que quando a gente põe a palavrinha regulamentar, a gente começa a navegar numa outra coisa muito nebulosa aí. Mas tudo bem. Mas você não acredita também que, sei lá, isso não tira a alma humana criativa do processo? Eu acho que não, cara, porque eu acho que o ser humano tem que estar... Como eu falei, cara, pra mim é o seguinte, a IA, ela gera coisas, ela não cria. Agora, eu criei um personagem, Serjão Foguete. Eu vou ter que repetir aquele personagem 5.000 vezes pra pôr numa historinha. Se a IA pode repetir aquilo pra mim, cara, tá show de bola. Mas quem criou fui eu, entendeu? Prazer, tudo bom? Meu nome é Carlos Domenciano. Opa, Carlos. Eu discordo dessa parte, dessa questão da IA, porque a gente pega lá atrás na Revolução Industrial, trazer esse ponto, porque quando tiveram-se os teares e começou a ter o tear manual, muitas pessoas acabaram perdendo os empregos. Só que, também, teve novos empregos sendo gerados. Então, a IA, ela vai tirar empregos, mas ela vai gerar novos empregos. Será que a questão não é que ela não vai tirar empregos? Será que ela não vão nascer novos empregos? Sim, isso daí eu E concordo. aí as pessoas vão ter que se atualizar, vão ter que sei lá, estudar, vão ter que para poder assumir esses novos empregos que estão surgindo. Exatamente. Então, por isso que eu acho é uma revolução. Por isso que eu acho que a IA ela não tira. Ela pode criar novos empregos e aí vai de cada ser humano ter a sua consciência e falar assim, cara, eu vou abraçar isso. Eu falo isso várias vezes, né? Cara, esse termo de IA, eu sei que ele é muito polêmico, tá? E pelo seguinte, você pode ficar reclamando da IA, cara. Você pode ficar sentado em casa reclamando da IA o dia inteiro. Não tem problema nenhum. Ou você pode falar, cara, eu vou estudar isso aqui. Porque se eu não estudar isso aqui, hoje não tem como mais separar isso. A IA tá vindo aí, ela tá atropelando tudo. Então é a decisão de cada um. Ou eu estudo isso, ou eu vou ser atropelado. Sim, mas ela ainda assim, ela vai tirar empregos. Cara, ela vai tirar empregos nessa base. Eu também já sou programador, infelizmente estou desempregado, mas agora estou estudando desenvolvimento de jogos. E a IA, ela pode te ajudar pra caramba nisso. Ela facilita muita coisa. Lógico, ela então. vai trazer novas coisas. Mas você que é de jogos, quem vai criar o jogo, quem vai criar a história... Tem a parte humana ainda. É a parte humana. Sim. Entendeu? Você não tem como chegar para uma IA assim e falar assim, ô IA, cria aí esse jogo. Não Mas existe, cara. ainda assim, com o avanço da IA, como a gente está vendo, ela vai sim tomar um processo automaticamente entre várias delas. E tem um caso recente que aconteceu de uma IA que ela estavam fazendo um teste com ela, era só uma questão simulada, onde ela... num ambiente corporativo inventado, ela começou a descobrir e-mails inventados também de um chefe que era envolvido com uma mulher do trabalho, isso tudo inventado, e ela começou a falar, se vocês me desligarem, eu vou falar pra sua mulher que você fez tal coisa. A IA chantageando pra impedir de ser desligada. Não, tudo bem, eu li isso também. aí, eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Isso aí tem que tomar muito cuidado, cara, porque a gente não tem detalhes de como que essas coisas foram feitas. Entendeu? Pode ter sido induzido. Pode ter sido exatamente. Pode ter sido um experimento enviesado para acontecer desse jeito, para criar esse alá. A minha questão, até daqui a pouco nós vamos falar de mudança climática, do mesmo jeito, cara, eu não sou um cara do lado alarmista de nada. Entendeu? Então, do mesmo jeito, do lado da IA, eu não sou um cara alarmista. Mais razoável. Essas coisas aí que a IA... Tem que tomar muito cuidado com esses experimentos que os caras mostram por aí, que qualquer pessoa, qualquer empresa mostre, tem que ir atrás direitinho para ver como que foi feito. Entendeu? Pode ter sido uma coisa enviesada para criar um alarmismo e falar assim, você toma cuidado aí, porque tem uma IA aqui que está controlando tudo e eu não mas sou até dessa então a gente não aí, tem confirmação de nenhum dos dois lados. Não tem confirmação de nenhum dos dois, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a questão, cara, é essa aí. Você, por exemplo, vai mexer com um jogo, a IA pode te ajudar pra caramba. Não, isso eu tenho certeza. Mas a criação do jogo vai depender de você ali. Vai depender da sua criatividade.
Tudo bem, Sérgio? Sou o Alberto. Opa, mande. Então, a verdade sobre essa questão da IA é que mesmo que não haja uma substituição completa por todos os trabalhos, porque isso é uma loucura pensar, ainda assim existem certos trabalhos que vão ser completamente substituídos. Isso é um processo normal, não é uma característica própria da IA. Sempre que se tem uma grande revolução na ciência, isso acontece, por exemplo... Na tecnologia, Na tecnologia. Antigamente tinha gente que ganhava vida dando curso para escrever em máquina de escrever, né? Eu fiz curso de datilografia, Não é, em datilografia. E esses trabalhos acabaram. Isso é um processo normal que acontece. Isso vai acontecer com a IA. Agora, a questão que deve ser falada é que a IA ela vai aumentar a produção das coisas. Por exemplo, um tradutor, para você traduzir um livro, eu trabalho com editorial de livros, para você traduzir um livro antigamente era um trabalho imensurável. Não é para você fazer uma cópia do livro em tempos mais antigos ainda, mais ainda. E hoje a IA ajuda você. A IA ajuda você, mas ela você vai aumentar a produção. Da cadeia. Sim, exatamente. Você está aí trabalhando. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é isso vai aumentando a produção. E não somente do exemplo que eu dei agora. Só que quando se aumenta a produção nessa forma, a escassez ela vai se diminuindo e certos trabalhos, como por exemplo de um tradutor de livros, ele vai sendo mais deixado de lado. Mas o cara que é tradutor de livro, nesse processo todo, ele não pode virar, por exemplo, um revisor? Um revisor de livros. Exatamente. É claro, os tradutores, a massa, a maior parte não são grandes revisores dessas coisas. Agora a massa vai perder o emprego. Não, eu acho que ele não vai perder. Ele vai perder o emprego se ele quiser. E se ele se atualizar, fala, cara, eu já sou um tradutor. Sim. E se eu me atualizo para virar um revisor? Sim. Porque o trabalho que a IA faz, eu vou ter que revisar o que ela fez para aquilo poder ser publicado. Então aquele cara, você acaba mantendo ele na cadeia produtiva. Entendeu? Mas qual a quantidade agora? Queira, né? Qual a quantidade necessária de tradutores para um sistema sem inteligências artificiais e de um revisor com inteligência artificial? Isso aí com certeza. Isso então, aí, porque a produtividade já vai ser outra coisa. Se a produtividade ela vai aumentar, os empregos eles vão diminuir nesse aspecto. A necessidade de profissionais sim. Mas não é a IA totalmente que tirou, né? Não é totalmente IA, mas o fato é, as pessoas vão perder emprego por causa disso. E serão poucos que irão se enriquecer mais que isso. E agora, o interessante é pensar como tudo isso se conecta com a Agenda 2030 e o ideal de que você não terá nada e que você será feliz. Onde a grande massa das pessoas elas irão perder um emprego ou ter um emprego substituído e poucas pessoas que irão se especializar em IA que vão conseguir dominar esse mercado e poder enriquecer. Cara? Vão ter esperança na galera, que a galera vai porque você mesmo acabou de assumir que a necessidade desses profissionais ela vai diminuir. Não, mas aí tudo bem. Pô, não deu certo aqui, porque revisor realmente, vamos supor, saturou aqui, não é o mesmo tanto de tradutor. Cara, será que não tem nenhum outro trabalho na área de publicação que eu posso entrar? Pois é, mas esse processo acontecendo em massa vai causar um impacto social. Sim. Boa! Não, cara, esse tema aí... A gente põe mais 5 minutos aí. Prende, né? Pelo menos no relógio. Tá vendo? Não foi a IA, hein? Ó. Aqui, ó. Vem aqui apertar o botão aqui, ó. Senta aqui, ó, pra apertar aqui no botão. Boa. Prazer, tudo bom? Prazer, Faustino, tudo bem? Opa. Complicado esse debate aqui, hein? Complicado isso aí. Vai lá. Vamos lá. Então, a inteligência artificial com certeza vai tirar o meu emprego. Isso não é ruim. Exato. E explico melhor. Talvez o maior problema esteja na terminologia do que a gente considera inteligência artificial. Boa. O próprio Fábio Akito já falava que talvez o correto seria falar inteligência computacional e não artificial. É igual o Nicoleles, né? O Nicoleles fala que ela não é nem inteligente e nem artificial. E nem artificial. Exatamente. O que nós temos hoje como LLM está muito mais próximo de algo computacional e totalmente mecânico do que qualquer outra coisa. Ok? Então, o ponto que a gente discorda é que esse algo totalmente mecânico, ele pode sim acabar tirando o meu emprego. Por exemplo, em meados de 2019, a gente teve o advento do Midjourney. Todo mundo apostava suas fichas que a inteligência artificial tiraria o emprego primeiro dos programadores. Mas, por incrível que pareça, ela atacou primeiro ao pessoal da área artística, propriamente dita. Porque o programador já usava IA fazia muito tempo. Sim. Eu programo há muito tempo já com auxílio de inteligência artificial. A gente tinha o Copilot dentro dos sistemas de programação que eles já eram basicamente a IA ajudando. Por exemplo, eu estou fazendo um programa aqui, eu tenho que calcular uma média. Certo. Cara, eu vou escrever a equação da média de novo, se esse negócio já foi usado 1 trilhão de vezes, a IA vai lá para mim e faz a equaçãozinha. Acabou. E tu acabou não sendo aposentado por ela. Não, e esse é meu ponto. Por exemplo, eu sou editor de vídeos. Certo. Eu não vejo a hora da IA acabar aposentando o meu trabalho 100% para mim partir para outra. E explico melhor isso daí. Mas aí é porque você quer mudar de área, então. Você não necessariamente. Não necessariamente. Por quê?
nessa parte, quando a tecnologia começa a tomar o espaço de alguém que trabalha nessa determinada área, significa porque a pessoa acaba não tendo muita aptidão dessa área ou porque quer fazer uma transição. No meu caso, é a ansiedade maior pela transição, não tanto por causa da falta de aptidão. Tudo bem, mas tudo bem. Então, no caso, por exemplo, antes eu era redator de conteúdo na internet. Tivemos o boom, o advento do ChatGPT e, poxa, tanto eu, assim como inúmeros outros redatores de conteúdo tiveram que transicionar de sua área. Show de bola, você fez a transição. Exato. Mas, por exemplo, você fala para mim que numa edição de vídeo, por exemplo, eu jogo para uma IA fazer, ela faz uma edição ali. Agora a parte, por exemplo, criativa. Pô, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um corte seco aqui. Certo. Eu vou deixar aquelas edições que eu deixo meia palavra e depois eu vou para outra. Isso aí é o ser humano. Mas é tudo uma questão de tempo, por exemplo. Antes, onde a gente tinha um conjunto de 15 designers para entregar um trabalho mega grande, hoje a gente tem apenas ferramentas como Sora e Midjourney para cumprir essa função, entende? Eu até entendo que no caso da edição, você até pode fazer, existem já softwares hoje que fazem edição por prompt. Sim. Mas quem vai escrever o prompt é um ser humano, cara. Por enquanto e cada vez menos, cara, né? Eu sei disso porque eu vou te dar um exemplo meu mesmo, tá? Eu usei o Midjourney. Eu não sei desenhar. Exato. Veja meus desenhos Midjourney. São a mesma coisa do meu desenho que eu faço. Eu não sei. Porque eu não tenho, cara, o resultado a base. Excelente. Eu não tenho a base. Certo. Não, o resultado é uma porcaria. Não, se você... Isso é uma porcaria porque eu não tenho a base. Eu dou o maior exemplo que eu dou do Vilela, cara. O Vilela é um cara desenhista. Sim. Vê ele usar o Midjourney. Aí você vê que é o artista, cara, ele tem que estar presente. Aí eu discordo. Por quê? Até quem não tem base, o resultado fica incrível. Não fica bom, cara. Fica Sabe por quê? A minha base é muito pouca. Eu não sei. Vamos supor que eu quero fazer essa garrafa aqui, suadinha assim no Midjourney. Eu não vou conseguir. Sabe por quê? Pessoalmente, eu não tenho base de perspectiva, de ângulo, de iluminação. E tudo isso você consegue colocar no prompt. Mas é que tá, você não vai consultar o Vilela para fazer um prompt bom. Você vai consultar uma IA para fazer um prompt bom. Eu acho que não vai. A IA não vai ter essa visualização do todo como o ser humano tem, cara. Eu já imagino que vai ter. Mas tudo bem, bora. Olha, Sérgio. Estou de volta, Sérgio. Vai lá. Eita, vamos lá. A IA não só vai acabar com os empregos, como... Acabar? Vai acabar com o seu emprego, como eu vou fazer uma denúncia aqui, vai acabar com você, Sérgio. Esses dias eu tava no YouTube, tem um canal que é você contando histórias e é gerado em IA. Vocês acreditam nisso? Então você tá falando que não vai gerar os empregos? Cuidado. Aí, presta atenção no que é o canal. É o canal Dr. Space, hein, galera? Denuncia aí. Sérgio, por exemplo, Sérgio Bot 3000. Eu falo... Você quer ver como que é fácil? Bom exemplo até para eu defender meu argumento. Tem o que falar, vai logo. Não tem problema não. O lance é o seguinte, eu falo 3i Atlas. Essa IA fala 3i/ATLAS. Por enquanto, calma. Você tá, eu concordo. Por enquanto, vai demorar muito tempo ainda. Eu concordo com você que ainda o fator humano não vai sair da equação. Sempre vai ter uma pessoa ali por trás. Mas, por exemplo, hoje caixa de supermercado ainda tem. Porque tua mãe talvez ainda precise de uma pessoa ali pra ajudar ela. Você acha que quando você for idoso vai ter caixa de supermercado? Não, mas aí tudo bem. Não vai mas ter. Aí é automação, né? Então, aí porque vai ter um cara que vai programar todos esses caixas, as pessoas não vão perder emprego? Elas vão perder, isso vai acontecer. Se é certo ou errado, você em casa faça seu juízo de valor, mas isso vai acontecer. Pessoas vão perder o emprego. Nos Estados Unidos a gente já tem carro autônomo. Aqui vai demorar pra chegar, a gente é um país de terceiro mundo. Vocês podem ficar tranquilos. Essa quebra que a IA vai causar no nosso país vai demorar porque a gente é um país de terceiro mundo, as coisas demoram pra chegar. Mas segundo, porque ano que vem, meus companheiros, ano que vem vai ter muita IA gerada com a minha imagem. E aí eu vou regulamentar, eu vou chamar o Xandão, e aí eu vou dar uma atrasada nisso. Mas você pode ter certeza, as pessoas estão perdendo emprego. Meu pai perdeu o emprego por conta disso. Então isso vai acontecer. E cuidado, vamos usar tua voz, vamos usar teu nome. Minha voz já usa, cara. Então. Minha quarta afirmação é: as mudanças climáticas existem e elas são causadas pelo ser humano. Eu sou Alberto, meu Instagram é alberto.trad. E fala aí, Alberto, diga. Tenho que começar dizendo que esse nome de negacionismo, de negacionista, já é uma farsa completa. Porque se nós somos negacionistas do aquecimento global, isso já presume que o aquecimento global seria uma verdade absoluta que não pode ser discutida, seria um dogma, né? O que é uma proposição muito crente da parte do senhor que se diz ateu, não é? Você que tem o aquecimento global como um dogma absoluto. E não pode ser tido como dogma absoluto, porque o senhor também tem que entender que é uma coisa que é discutida, inclusive dentro da academia científica e por diversos cientistas.
Muito poucos, na verdade. Muito poucos. Hoje, não tão poucos. mais de 97% dos cientistas estão de acordo que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano. Segundo qual fonte? O IPCC, qualquer fonte de que você pegar internacional, eles dizem que mais de 97% dos cientistas concordam que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano. Certo. O senhor conhece o relatório de 2009? Conheço vários. O relatório de 2009 específico. O senhor já ouviu falar da empresa que é a Non-Governmental Panel of the Global Change, the Global Changes, né? Da mudança climática, no caso. O senhor já ouviu falar desse relatório? Já ouvi falar. O que tem ele? Sim, esse relatório foi escrito por 37.481 cientistas norte-americanos, que todos eles concordaram que o ser humano ele não tinha capacidade de afetar diretamente em graus tão drásticos como se coloca atualmente a mídia sobre o aquecimento global. E isso vai ser denunciado não só por esses cientistas norte-americanos, como diversos outros, inclusive o professor... Por isso que eu trouxe Luiz aqui Molina. o meu, 2025, Estado da Arte do Relatório Climático. Sim. Esse aqui foi assinado por 15.800 cientistas. O meu tem 37 mil. Mas o meu é 2025. O seu é 2009. De 2009 para cá, será que eles não mudaram de ideia? Certo, mas existem diversos outros cientistas. Eu citei só, por exemplo, esse livro aqui... Não é, como eu falei, não é um consenso, cara. Sim. 98% dos cientistas concordam. Tem 2% que não vai concordar. Aí o que você vai fazer é o que a gente chama de cherry picking. Eu vou achar pessoas que, dentro do corpo a maior parte das pessoas votaram no Lula também, né? O senhor acha que o Lula tá certo? Mas não foi 98%, né? Mas o senhor acha que o Lula tá certo de qualquer forma? Eu não acho, não. Nem o outro lado também tá certo. Foi a maior parte, não é? A questão é a verdade. E a questão é, se existe uma discussão ainda em voga, mesmo que seja poucos ou que sejam muitos, a discussão está em voga, existem fatos, existem dados. Esse livro, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, tem uma quantidade inenarrável de ilustrações, de dados, de fatos, de cientistas do mundo inteiro sobre esse tema. Não se pode ser tratado como um dogma, isso é um absurdo. E principalmente quando o aquecimento global ele é utilizado como ferramenta política. O senhor discorda que é utilizado como ferramenta política? Então vamos lá algumas coisas. Primeiro, hora nenhuma eu falei que é um dogma, não. Entendeu? Não, se você chama de negacionista todas as pessoas que não concordam... Tem os dados aqui, ó, e quando você entra num artigo, o mais legal de artigo científico hoje, galera, que isso é pouca gente sabe, tem aqui, ó, material para você ir lá e pegar os dados. Sim. Ou seja, qualquer pessoa baixa isso aqui hoje, qualquer um pega os dados e qualquer um faz as mesmas análises que estão feitas aqui. Então, se fosse uma coisa dogmática, você não teria os dados nem para você encostar, entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Isso é uma coisa. Segunda coisa que você falou... Concordo também. Como eu falei, cara, eu não sou o cara do alarmismo climático, entendeu? Eu não sou o cara do alarmismo climático, mas eu entendo muito bem de clima. O clima, ele é um sistema que a gente fala matematicamente caótico, entendeu? E é daí que vem a grande dificuldade das pessoas entenderem a mudança climática. Você estudou eu estudei na USP. E na USP estudou com você, o seu amigo, o senhor Ricardo Feliciano, conhece muito bem. Conheço bem. E que estudou na mesma faculdade que você, que discorda completamente, que traz outros dados e que faz diversas palestras, conferências, discordando completamente da narrativa. Mas você já viu os dados dele? Já vi os dados deles, inclusive muitos deles estão presentes aqui no livro. E os dados dele, você já viu o jeito que ele analisa os dados? Sim, você já pegou para analisar? Tive contato. Você já pegou? Já foi refazer a mesma análise que ele fez nos dados dele? Muita gente já fez. Qualquer um pode fazer isso. Isso, e muita gente mostrou que as análises que ele fez é errada. E o que muitos outros pegam os dados que o próprio senhor apresenta, que a mídia tradicional coloca, porque a realidade é que a mídia utiliza o aquecimento global como propaganda comunista. Bora lá. Então, como propaganda de dominação mundial por parte de elite. Você tá misturando as coisas. Bora. Não, beleza. Deixa eu parar aqui. Só para explicar. Como eu falei, cara, eu não sou o cara do alarmismo climático. É que nessa questão de clima, por isso que eu coloquei esse termo por causa disso, porque eu sei que dá essa confusão aí. Começa a misturar muita coisa. Uma coisa é a mídia usar isso, cara, eu sou totalmente contra, entendeu? E sou totalmente contra as pessoas alarmarem a população. Até no caso da IA, do mesmo jeito, no caso de crime, no caso de qualquer outra coisa que tenha discussão, entendeu? Por isso que eu acho que não é um dogma o negócio. Eu acho que pode ser discutido, pode, e eu gostaria que, por exemplo, o Brasil, a previsão de tempo, para mim, deveria ser apresentada até de forma diferente, para as pessoas terem... Hã? Ah, sim, a gente chama de negacionista aqui no nosso contexto do programa, né? Não, mas não é um dogma, não. É igual a ida para a Lua tem discussão, não é um dogma, entendeu?